Chegamos ao fim da parte doutrinária. Na maioria das cartas de Paulo, a parte teórica é seguida por uma parte prática, mas Romanos é a exceção. Talvez você nem percebeu, mas nós temos um pequeno problema. Deus, em sua graça, abriu o caminho para o mundo inteiro. Mas o que acontece com o seu povo escolhido? Os judeus podem argumentar: ei, isso aí não é justo. Beleza, eu não guardei a lei, mas nós já éramos o povo escolhido antes mesmo que a lei existisse. Não se pode incluir os gentios assim, de repente. Primeiramente, que fique claro, Deus pode fazer o que quiser e o faz sem comprometer a sua justiça. Paulo estrutura os próximos 3 capítulos em passado, presente e futuro. No 9, ele mostra que os israelitas foram especificamente escolhidos por Deus, mas não por seu mérito, mas baseado na eleição soberana de Deus. Portanto, Deus não é injusto quando hoje oferece a sua graça também aos gentios. Os judeus são culpados, mas isso afeta as promessas feitas aos patriarcas de Israel? De novo, veremos como a justiça de Deus brilha. Não é um problema incluir os gentios na bênção e promessas feitas no passado. Pelo contrário, só a magnifica. Abraão. Os judeus dizem: sou descendente de Abraão, tenho direito exclusivo às promessas feitas ao meu tatara e mais alguns tataravô. Mas Paulo mostra a descendência e linhagem de Abraão que não fazem mais parte de Israel. Todos os que vêm de Ismael, por exemplo, o filho que Abraão teve com sua serva, não são israelitas. Ok, os judeus em sua lei até poderiam rebater dizendo: mas ela era uma criada, não conta. Bem, então Paulo apresenta o caso de Esaú e Jacó. Eles tinham a mesma mãe, mas um foi escolhido e o outro não. De novo, não é de acordo com o mérito, mas baseado na soberania de Deus. Embora a eleição nos deixe um pouco inseguro porque eu e você não podemos controlá-la, ela é, na verdade, uma coisa muito boa. Porque a escolha soberana de Deus favoreceu os judeus no passado, mas agora ela se estende a todos aqueles que aceitam em sua graça. E de novo, Paulo dá 2 exemplos. O povo de Israel guiado por Moisés e o Egito sob comando de Faraó. Ambos tinham se afastado de Deus, mas o orgulhoso Faraó recebeu julgamento enquanto Israel achou graça. Mais uma vez, não baseado em boas obras, dançando ao redor de um bezerro de ouro, não, por eleição, por graça. Então a eleição provou ser uma porta de escape para Israel. Contudo, Israel rapidamente se esqueceu e quando o justo Deus enviou seu filho, os israelitas, ou judeus, estavam focados em si mesmo e se auto-justificavam. Jesus, o Messias, de novo expôs seus pecados. Por ódio, o crucificaram. Fim da história? Não. Apenas uma parêntese de uns 2000 anos. Desde então, Israel ainda não se arrependeu como nação. Eram e ainda são cegos. Têm um zelo por Deus, mas não de acordo com o conhecimento. Esperaram pelo Messias, mas quando ele veio, o rejeitaram. Confessam que querem servir a Deus, mas crucificaram seu próprio filho. E os seguidores de Cristo? Eles os torturaram e os mataram. Paulo poderia dizer 1 ou 2 coisas sobre isso. Ele foi o principal perseguidor dos cristãos. Eles queriam a justiça, mas só provaram o quão maus eles eram. Eles nunca buscavam a justiça de Deus, mas sempre a sua própria. Não quiseram enaltecer a glória de Deus, mas tentavam aparecer como os incríveis por guardarem as leis. Jesus Cristo veio para acabar com esse circo. Ele era a beleza verdadeira e através da sua magnificência expôs toda a elite teológica. Eram falsos e estavam apenas usando maquiagem. Ele guardou a lei e expôs todo o orgulho religioso. E como já vimos em vídeos anteriores, através de sua morte nos deu a oportunidade de, ao se identificarmos com ele, pela fé, se tornar os verdadeiros filhos de Abraão e cumprir a lei em Cristo de uma vez por todas e viver. E através disso, Jesus Cristo criou uma nova e estranha, mas surpreendente, criou a igreja. É uma nação que na verdade não é realmente uma nação. Na igreja não há distinção entre etnias, judeu ou grego, porque a igreja tem o chamado celestial. Mas a igreja não é um meio sem função. Ela está aqui para proclamar o evangelho, ou a loucura da salvação, e assim provocar os judeus aos ciúmes, como foi dito pelo profeta: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Se você conhece um pouco da igreja, sabe da bagunça que isso virou.
Voltando, Israel falhou. Então a pergunta é, Israel é permanentemente rejeitado? A igreja tomou o status de Israel? A resposta no capítulo 11 é não. Não acabou para Israel. Israel é Israel e a igreja é a igreja. Antes da era da igreja, havia apenas 2 grupos de pessoas, judeus e não judeus. Mas depois da ressurreição de Jesus, Paulo, em 1 Coríntios 10:32, fala sobre 3 grupos de pessoas. Não ofenda os judeus, ou os gregos, ou a igreja de Deus. Os judeus e a igreja são claramente entidades distintas. Mas então, qual é a relação entre a igreja e a nação judaica? A igreja tem um chamado celestial. Não é deste mundo e não tem promessa aqui embaixo, mas no céu. Durante o milênio, a igreja reinará com Cristo do céu. A Israel sim foram feitas promessas terrenas. Deus prometeu à nação de Israel a terra no Oriente Médio, também conhecido como a Terra Prometida. Uma promessa incondicional, unilateral, feita mesmo com a presciência de que eles cairiam no futuro, mas os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis, segundo Romanos 11:29. Portanto, Israel ainda tem um futuro glorioso aqui no planeta Terra. Mas, por enquanto, a igreja está aqui para provocar Israel ao ciúme. Deus ama sua noiva celestial para fazer ciúmes à sua noiva terrena. Eu sei, é complicado, guarde esse pensamento, pois ainda faremos um vídeo para tentar clarificar. Mas o apóstolo adverte aos gentios para não se ensoberbecerem. Claro que em figura ele explica que enquanto Israel era uma oliveira cultivada, os gentios são um enxerto. Um rebento de oliveira selvagem enxertado. E isso pela fé. Não por mérito pessoal. Mas ele anela para o dia em que os ramos naturais serão enxertados de volta na própria oliveira, quando a plenitude dos gentios tiver entrado e todo Israel será salvo. Isto é surpreendentemente maravilhoso. Deus usou a desobediência dos judeus e dos gentios para demonstrar a sua justiça e para estender a sua misericórdia a todos. Eu acho que nós só podemos nos unir ao assombro dos apóstolos, porque dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse foi difícil. Com certeza você deve estar cheio de perguntas. Alguns são esclarecidos nos próximos vídeos, outros tem que fazer aqui embaixo para eu poder, ou para nós podermos respondê-las. Espero que você gostou e que esteja te ajudando nos seus estudos. Até o próximo.